faz você sorrir. 107, seu lugar é aqui. A partir de agora, a 107 FM apresenta Conversando. Olá, muito bom dia. É um grande prazer estar aqui na 107 FM e nós vamos começar hoje. A partir de hoje estaremos com vocês todos os sábados com o programa Conversando com Cícero Gomes. E hoje, meu amigo, já é 10 de dezembro de 2016. É isso mesmo, o ano está acabando. São 10 horas e 9 minutos e a temperatura está em torno dos 26 graus, trazendo aquele calorzinho gostoso para nós. Estamos conversando com Cícero Ribeiro. Os mais importantes acontecimentos da semana: economia, política, comportamento, atualidades, tecnologia, empreendedorismo, entrevista e muito mais. Pela 107 FM, Conversando. Apresentação: Cícero Ribeiro. É isso aí, gente. É um grande prazer realmente estar aqui com vocês. Nós teremos, a partir de agora, todos os sábados, 2 horas de encontro marcado aqui no 107 FM. E nós estaremos abordando alguns pontos muito importantes: economia, política, comportamento, atualidade, tecnologia, empreendedorismo e muito mais. E claro, todos os sábados teremos aqui a participação de uma autoridade, de uma personalidade, de um especialista que estará conosco aqui, trazendo algumas informações que serão certamente muito importantes para nós. E hoje, como é o nosso primeiro programa, eu não poderia deixar de dedicar esse primeiro programa a uma pessoa muito importante. É um velho amigo aqui de Miraí, o senhor Ayrton Silveira. Acredito que todo mundo deve conhecer o senhor Ayrton Silveira, embora lá em Muriaé ele não seja conhecido como Ayrton, não. Lá a gente conhece ele como Miraí, né? O famoso Miraí, gente muito boa, né? Muito querido por todos nós. E quase todos os dias eu tenho o prazer de encontrar com o Ayrton lá em Muriaé, tomar um cafezinho com ele, bater um papo gostoso. É isso aí, Ayrton. Um grande abraço para você, querido. E esse primeiro programa, Conversando, é dedicado a você, meu Ayrton. E hoje vamos começar o nosso programa recebendo o Marco Antônio Mendonça. Marco Antônio Mendonça é um analista técnico do SEBRAE da microrregião de Cataguases. Marco Antônio, pessoal, ele é graduado em administração de empresas, é pós-graduado como agente de desenvolvimento em cooperativas, também pós-graduado em contabilidade, auditoria e contabilidade financeira e psicopedagogia. E o Marco Antônio está no SEBRAE já há algum tempo, desde 2004, o Marco Antônio está lá no SEBRAE trabalhando e trazendo desenvolvimento aqui para a nossa região. Marco Antônio, meu querido, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes de você estar aqui conosco. Um excelente dia para você. E a 107 é a sua casa. Bom dia, Cícero. Bom dia, meu amigo aqui, o Vicente Felício, que realmente há muitos anos não tinha oportunidade de estar com ele, aos ouvintes da 107, do pessoal de Miraí, onde eu tenho uma satisfação muito grande de estar sempre que o possível, em função de alguns amigos, em função do setor empresarial e em função daquilo que a gente possa realmente tentar apoiar e criar um processo de parceria. Então, Cícero, estou à disposição para que a gente possa realmente darmos início aí a um bate-bola. É isso aí. O nome do programa chama Conversando, não é à toa, Marco Antônio, é porque a gente está aqui para conversar, para bater um papo, para trazer para esse povo maravilhoso aqui de Miraí e região essas informações importantes que certamente você vai trazer para a gente. Mas, Marco Antônio, muita gente já ouviu falar alguma coisa sobre o SEBRAE. Eu tenho certeza que quando você fala em SEBRAE, normalmente as pessoas têm alguma ideia do que é o SEBRAE. Mas eu gostaria que você falasse conosco, Marco Antônio, o que é o SEBRAE realmente. Nos apresente o SEBRAE para que a gente possa não apenas ter uma ideia do que é o SEBRAE, mas ter uma certeza daquilo que o SEBRAE é realmente. Cícero, o SEBRAE, na realidade, ele é uma instituição do Sistema S, como o SENAI, como o SENAC, como o SESC. E o SEBRAE, ele tem um papel específico de fomento à micro e pequena empresa, no que diz respeito à sustentabilidade territorial não só da micro e pequena empresa, mas também de todo o processo que nós temos a nível de capacitação, de empreendedorismo, de preparação. O SEBRAE ele fomenta o desenvolvimento local
através de ações voltadas para gestão empresarial nos diversos setores, né, da economia, e o Sebrae ele é mais um parceiro, né, do empresário, mais um parceiro da sociedade, que possa realmente estar sempre proporcionando o desenvolvimento local. Nós temos que entender que o Sebrae ele só existe porque as empresas contribuem para que o Sebrae realmente possa estar fazendo o seu papel junto à sociedade, e nós cada vez mais buscando excelência em qualidade, excelência em tecnologia, excelência num modelo efetivo e de cada vez mais ser assertivo no que diz respeito a entender e atender todo o setor empresarial. Nós temos que entender que o Sebrae ele tem como público-alvo não só o setor, né, empresarial da indústria, serviço e comércio, mas o artesanato é público-alvo do Sebrae. O Sebrae tem fomento para o artesanato, o produtor rural, o Sebrae também é cliente, né, do Sebrae. Então o Sebrae às vezes ele tem um papel muito mais amplo às vezes do que as pessoas entendem. Normalmente as pessoas pensam que o Sebrae tem foco só na micro e pequena empresa. Sim, na micro e pequena empresa, mas também no artesanato, também no potencial empreendedor, também no potencial empresário, também no produtor rural. Quer dizer, então o Sebrae ele tem um leque muito diversificado. E o nosso papel realmente é esse papel de fazermos com que a gente possa fazer a geração de emprego e renda. Isso é muito importante, Marco Antônio, porque realmente às vezes as pessoas não têm ideia da dimensão da área de atuação do Sebrae, né? Às vezes as pessoas acham realmente que o Sebrae atua de maneira específica com as pequenas empresas, né, as médias e pequenas empresas, e não se envolve em outras áreas, como por exemplo você acabou de citar, o artesanato, né? E o artesanato seriam aquelas pessoas que têm uma produção realmente pequena, né? Não chega nem a ser uma empresa, uma média empresa, uma pequena empresa, pode ser até considerado um microempreendedor individual, talvez, não é isso mesmo? Na realidade, o que a gente tem observado é que a maior parte das pessoas que trabalham com artesanato hoje, elas já se formalizaram através do MEI, que é um microempreendedor individual. Mas hoje, por ser reconhecido a categoria e a profissão de artesanato, o próprio governo de Minas hoje ele está emitindo uma carteirinha para o artesão, como reconhecimento de uma categoria. Isso é muito bom, porque o artesanato, para nós do Sebrae, ele é visto como um negócio, como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de geração de emprego e renda. O artesanato ele não pode ser visto, na nossa visão, como simplesmente uma complementação. Então, por isso que a gente tem também, junto ao artesanato, um papel muito importante no que diz respeito. Nós temos que sensibilizar e fazer com que o artesão entenda que ele é uma empresa individual. É isso aí mesmo, é levar o negócio a sério, não é? Porque às vezes a pessoa está em casa, está fazendo ali aquele artesanato que ela acha, né, que é bonitinho, seja um pano de prato, seja uma pintura, alguma coisa, né, voltada ali para os trabalhos manuais, e às vezes a pessoa leva aquilo como se fosse assim, né, um hobby, e não sabe a importância que aquilo pode ter para a vida profissional, para a vida financeira, podemos dizer, da própria família, não é verdade? Sem dúvida, isso aí é importante. Nós temos feito alguns trabalhos de apoio ao artesanato na microrregião. Eu posso aqui especificamente referenciar a questão de Além Paraíba, onde nós temos feito um trabalho junto com a Associação Comercial e Industrial, junto ao grupo de artesão, muito bom. Eles realmente hoje conseguem fazer do artesanato uma renda mensal, e isso para nós é gratificante, e nós do Sebrae tivemos a oportunidade de aplicarmos uma série de oficinas voltado não só para a área de gestão, mas também fizemos um trabalho de design junto a esses artesãos, e eles hoje realmente estão com uma qualidade muito boa do seu produto, estão com uma visão de mercado mais amplo. Eles hoje conseguem realmente entender que o mercado é competitivo, porque o artesanato hoje, em todo lugar que você vai, tem artesanato, e o artesanato tem que ser um artesanato diferenciado, realmente um artesanato de negócio. É isso aí mesmo, a concorrência, é isso aí, a concorrência ela chegou a todos os níveis, né, da vida da gente, inclusive no artesanato.
Mas você mencionou, ô Marco Antônio, sobre a parte do homem do campo, né, da agricultura, e o SEBRAE participa disso também, impulsionando, né, fomentando o desenvolvimento do meio agrícola. Como que o SEBRAE pode participar disso aqui na nossa região? Na realidade, o que acontece, por exemplo, nós hoje temos alguns programas. Nós temos 2 programas específicos voltados, um para o leite, que é o Educampo, ele tem para o leite e tem para o café. Então nós trabalhamos esses 2 segmentos dentro do departamento do agronegócio do SEBRAE. Nós temos aí a nível de Minas um número muito grande de Educampo, voltado tanto para o leite quanto para o café. Mas uma coisa que nos chama a atenção, que hoje é a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar hoje, ela tem um papel importante no Estado e no país pelo seguinte: a lei da micro e pequena empresa, ela direciona para o setor público, para que as prefeituras possam comprar percentuais do micro e pequeno empresário, do micro e pequeno produtor. E nós todos somos sabedores que normalmente a questão da merenda escolar, ela pode ser adquirida praticamente da agricultura familiar. E aí existe uma relação de políticas públicas, né, que nós temos que entender para que os municípios, e aí o SEBRAE tem ajudado muito as prefeituras no que diz respeito à criação da lei geral, à implantação da lei geral e até a implementação da lei geral. E em cima disso a gente tem uma preocupação muito grande de trabalhar a questão da preparação tanto do empresariado quanto do produtor rural no que diz respeito a poder vender para o setor público. E aí nós temos um trabalho junto a esses segmentos para que realmente a gente possa fazer essa ponte entre o produtor rural, entre o micro e pequeno empresário e o setor público. Porque, às vezes, numa maioria, as pessoas não entendem o grande potencial que as prefeituras têm de compra. E, às vezes, nós, hoje, o que a gente percebe é que boa parte das prefeituras, não todas, têm comprado muito de fora. E isso é ruim, porque na realidade esse recurso não fica nos municípios. E nós temos que pensar como fazer o recurso ficar no município, né? Que a prefeitura possa comprar de fornecedores local ou locais, próximo à microrregião, tanto da área empresarial quanto da área rural, para que realmente esse dinheiro circule dentro do município, para que a gente possa realmente ter uma maior geração de emprego e renda. Isso aí é muito legal, porque você vê a preocupação que o SEBRAE tem em capacitar o produtor, vamos dizer assim, no caso do homem do campo, no que se refere à merenda escolar, por exemplo, né? Ele capacita o homem do campo, torna o homem do campo mais eficiente na técnica, na produção, na sua capacidade laborativa, e ele então produz mais, mas existe também a preocupação de buscar uma fonte para que esse produto, essa produção, ela tenha um destino. Na verdade, que não adianta a gente simplesmente capacitar o produtor rural se tornar cada vez mais competente, cada vez mais eficiente na sua atividade de produtor rural, e nós não temos um lugar para colocar essa produção, não é, Marco Antônio? E a gente vê que o SEBRAE ele se preocupa nas duas pontas, né? Em capacitar o produtor rural e, ao mesmo tempo, promover um local para que essa produção possa ser destinada, né? Que no caso seria aí a merenda escolar, que seria algo fantástico aí para o produtor rural. Marco Antônio, a gente ouve sempre o SEBRAE dizendo uma palavra que chama muito a atenção, porque não só porque ela é repetida muitas vezes, mas porque com certeza ela é muito importante, que é o empreendedorismo. E dentro da missão do SEBRAE existe lá fomentar o empreendedorismo, quer dizer, estimular, desenvolver, fazer com que o empreendedorismo cada dia esteja mais forte dentro da nossa sociedade. E o que a gente pode, Marco Antônio, entender hoje como empreendedorismo? Cícero, só concluir, eu vou te pedir a liberdade Claro, de por favor. concluir aí a pergunta anterior, porque na realidade, quando nós falamos no produtor rural, nós temos que entender que essa capacitação ela é feita via SEBRAE Tech, com as clínicas tecnológicas, com dia de campo, com as oficinas, e normalmente, para que a gente faça isso, nós, através do SEBRAE Tech, nós fechamos parcerias com as universidades
federais, com centros tecnológicos na parte da agricultura, com Cândido Toche, com Embrapa, com Emater, e aí sim, através dessa parceria, nós fazemos essa capacitação e essa preparação. Agora, a parte da políticas públicas, da lei geral, assim, o Sebrae ele tem consultores especialistas que realmente fazem esse trabalho junto aos municípios. No que diz respeito ao empreendedorismo, nós gostaríamos de falar o seguinte: hoje o país passa por uma necessidade específica de mudança no que diz respeito à geração de emprego e renda. Hoje o país passa por uma transição onde nós estamos mudando o modelo comportamental. As escolas hoje elas estão muito mais preocupadas com o empreendedorismo no que diz respeito à preparação, porque não adianta nós só formarmos pessoas para que essas pessoas possam ser empregados, para que essas pessoas possam ser funcionários públicos. O que nós estamos vendo é cada vez menos disponibilidade na área do setor público para pessoas trabalharem. Nós estamos vendo que cada vez mais a mão de obra tem que ser qualificada, e aí uma das principais alternativas que nós temos é o empreendedorismo. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com Conversando, e hoje nós recebemos o analista técnico do Sebrae, o administrador de empresas, Marco Antônio Mendonça. E, Marco Antônio, nós vamos continuar aqui a nossa conversa. Estivemos falando sobre vários assuntos extremamente importantes, né, o desenvolvimento aqui da nossa região, da economia, do produtor rural, o empreendedorismo, e realmente essa questão, né, é simplesmente importantíssima para a nossa região. Mas, o Marco Antônio, promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios é parte da missão que o Sebrae se propõe a fazer. Eu gostaria, Marco Antônio, que você falasse com a gente como que o Sebrae consegue fazer isso, né? Promover o desenvolvimento, a competitividade e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável destes pequenos negócios, numa cidade pequena como é aqui a nossa Miraí. Cícero, o que nós temos observado é o seguinte: hoje é muito comum a gente identificar os setores. Você hoje, na nossa visão, uma das melhores formas de se trabalhar é você segmentar os setores. Por exemplo, você pega o setor de panificação, você faz um trabalho específico com o setor de panificação, onde você pode trabalhar todas as ferramentas de gestão, inclusive também a parte tecnológica, de melhoramento de processos. Então, através do Sebrae Tech também nós podemos trabalhar não só a parte tecnológica, mas também com o Sebrae e seus consultores, através de cursos, de consultorias, de oficinas, nós trabalharmos a questão de gestão. Agora, você observa que a partir do momento que você segmenta as categorias, você tem condição de criar esses núcleos, e esses núcleos normalmente eles respondem mais rápido, eles respondem de uma forma mais positiva. Porque quando você trabalha, por exemplo, a questão do custo do setor de panificação, quando você está aí com 8, 10, 12, 15 padarias juntas, o que você faz? Você está trabalhando o mesmo segmento, o mesmo setor, e aí sim, você está no mesmo nível, você está no mesmo linguajar junto com esse setor. Quando você trabalha melhoria de processos, também acontece a mesma coisa, porque você está segmentado. E aí você pode diversificar. Então, não só nos diversos setores, como da indústria, que nós demos um exemplo aqui, como também no próprio comércio, através do núcleo de lojista. Agora, falar sobre desenvolvimento territorial sustentável é uma situação um pouco mais ampla, né? Você, para falar em desenvolvimento sustentável territorial, você tem que conhecer o território, você tem que conhecer as vocações, né, de cada território, você tem que conhecer essa disponibilidade empresarial, né, que nós temos junto ao município, e o setor público também tem que vir paralelo a isso, porque tem um papel importante, junto com as entidades de classe. O que nós temos visto é que os municípios que têm as entidades de classe alinhada com o setor público, a resposta é mais rápida do setor empresarial. Você acaba mapeando as potencialidades do município, você acaba trazendo para o município condições e ferramentas para que você possa fomentar essa geração de emprego e renda. Visto que estamos numa situação complexa no país, o país passa por um momento realmente de uma dificuldade grande,
E eu só acredito que nós vamos buscar solução ou soluções para essas questões se nós pensarmos no território local. Então hoje eu não consigo ver desenvolvimento e preparação territorial que não tenha a participação do empresário, que não tenha a participação das entidades de classe e que não tenha a participação do setor público. Porque hoje o que a gente percebe é que nós não vamos ter muita alternativa de recorrer ao governo estadual, a recorrer ao governo federal. Porque todos dois hoje passam por uma situação muito escassa de recurso e nós temos que buscar a criatividade, o empreendedorismo local, né, junto com as entidades, a prefeitura, o empresariado, para buscarmos essas soluções. Agora, essas ferramentas o SEBRAE disponibiliza na parte de gestão e nós temos proporcionado aí em várias comunidades um trabalho muito bacana de capacitação, de preparação. Agora, lembrando que desenvolvimento sustentável, ele é muito mais complexo do que a gente pensa. Ele tem que ter muitos atores envolvidos no processo, porque senão a gente não consegue fazer isso. E aí a pergunta que se faz, qual é a cidade que eu quero para os meus filhos, qual a Miraí que eu quero para os meus netos, qual é a cidade que a gente pensa, não só em todos os setores, mas principalmente no desenvolvimento local. E esse desenvolvimento local passa por um envolvimento de todas as entidades. Nós estamos num momento de transição de administração pública em toda a região, porque várias cidades nós estamos passando por mudança de gestão, né? Novos prefeitos, novas prefeitas, novos vereadores, e aí é uma oportunidade muito grande da gente tentar consolidar parcerias para que a gente possa trazer uma preparação de gestão para o empresariado, para que a gente possa trazer uma série de capacitação para o setor do artesanato, para que a gente possa consolidar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, para que realmente o município possa fomentar as suas compras junto a esses pequenos produtores. Então o desenvolvimento passa por vários segmentos, por várias camadas. E aí também a gente tem que observar uma coisa que me chama a atenção. Na atual conjuntura econômica que nós estamos passando, eu vejo duas grandes oportunidades para os municípios, e aí talvez vai aqui um recado para que a gente possa consolidar essa visão e essa parceria. Hoje, com toda a crise que nós estamos passando no país, existem dois setores que têm feito a diferença no país. Um é a economia criativa, através das mídias digitais, e a outra é o turismo. São economias que crescem muito acima dos percentuais da economia convencional, são segmentos que têm um retorno muito rápido e um retorno limpo, porque não agride o meio ambiente, não agride, né, as diversas camadas da economia, e são setores da economia que trabalham toda a cadeia. Quando você fala, por exemplo, na economia criativa, para desenvolvimento local, você, por exemplo, quando traz vou pegar aqui o cinema como um exemplo. Quando você faz um longa-metragem, por exemplo, numa cidade, você tem durante 6 meses até 1 ano, um fomento, às vezes, de aplicação de 5 milhões no município. Que você aplica isso na cadeia de serviço de hotéis, de restaurantes, de bares, de lanchonete, de transporte. Você trabalha de mão de obra, que você pega diversos setores da mão de obra. Então você observa que é uma atividade que fomenta toda a cadeia de serviço. Quando você fala no turismo, você também fomenta toda a cadeia de serviço do município. E a gente percebe que, nesse momento, são dois segmentos que têm respondido muito bem, e as cidades e as micro-regiões que estão preparando-se para trabalhar a economia criativa e para trabalhar o turismo, com certeza serão as regiões que terão uma resposta muito mais rápida. Marco Antônio, você falou algo interessante, porque logo no princípio você apontou algumas soluções, né? E a gente que lida muito com empresários, a minha formação é consultoria empresarial, como você, eu lido muito com empresário, e a gente, quando vai conversar com o empresário, normalmente, quando a gente senta para bater um papo, para ver uma possível realização de um trabalho, o que o empresário mais faz é reclamar, né? Ele tem uma capacidade de reclamar impressionante, e eu falo isso com toda a liberdade, porque eu sou empresário desde sempre, né?
Quando eu nasci, meu pai tinha uma empresa, cresci dentro da empresa do meu pai, meu avô tinha uma empresa, meus tios têm empresa, meus primos têm empresas, meus irmãos, eu tenho uma irmã que mora em Portugal, ela tem uma empresa em Portugal. Então, a gente está acostumado com a vida empresarial e nós que somos pessoas que têm empresas, que trabalham com empresas, nós estamos muito acostumados à reclamação, né? E reclamar, sinceramente, meu amigo, você que me ouve agora, não importa se você é empresário, não importa se você tem uma empresa, reclamar não resolve nada. Se resolvesse, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não teria um problema algum, porque são pessoas que reclamam e os problemas não resolvem, né? Então, o que nós temos que fazer é efetivamente isso que o Marco Antônio colocou aqui. Não é reclamar, não é olhar o problema apenas, mas é olhar o problema e buscar no problema uma possibilidade, uma solução. Não focar apenas na dificuldade, é olhar para os lados, buscar saídas para que nós possamos sair dessa situação que nós estamos vivendo. Não existe dúvida alguma que o Brasil está numa situação difícil, né? Há algum tempo atrás, quando se falava em crise, as pessoas ainda diziam: você é pessimista, você só enxerga o lado ruim, né? Hoje não, hoje as pessoas já estão realmente convencidas de que nós estamos vivendo um momento de crise. Não é hoje, já não diria nem hoje, mas já de uns 8, 10 meses para cá as pessoas já estão convencidas. Mas porque nós estamos vivendo um momento de crise, nós não temos que abaixar a cabeça. Muito pelo contrário, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui na 107. É buscar o Marco Antônio, que é o homem do Sebrae, que é a pessoa que pode trazer algum benefício para nós, que pode nos ajudar como empresários, como agricultores, como artesãos, como pequenos produtores, pequenos empresários que somos aqui de Miraí, né, e buscar no Marco Antônio possibilidades para que os nossos problemas, que não são pequenos, né, Marco Antônio, eles possam ser resolvidos. Mas nós percebemos também na sua fala, Marco Antônio, que você disse algo que me chamou muita atenção, que é a necessidade do poder público ele participar ativamente desse processo. Não é somente o empresário, não é somente as entidades de classe, né, CDL, Associação Comercial, né, as demais associações empresariais, mas também o poder público, ele se engajar nesse projeto, nessa intenção de nós superarmos essa situação. E eu acho isso extremamente importante e, acima de tudo, lógico, Marco Antônio. Porque, veja bem, uma cidade que ela tem um comércio, vamos dizer assim, os empresários desenvolvidos, capacitados, né, naturalmente ela vai ter menos desemprego, ela vai ter uma produção maior, ela vai recolher mais impostos e ela também vai ser uma cidade mais próspera e, claro, todos vão ganhar, inclusive o poder público. Você concorda, Marco Antônio? Sem dúvida, eu vejo que o modelo de parceria, o modelo de integração entre o setor público e o setor privado, através das entidades de classe, é realmente uma das principais alternativas de saída para os municípios.